A primeira coisa que Coolzinho sentiu naquela manhã de terça-feira não foi o sol atravessando a cortina rasgada, nem o cheiro de mofo que impregnava cada canto daquele quarto de 2 metros quadrados. Foi a dor, uma dor familiar, quase reconfortante em sua constância, menos o latejar surdo nas costelas do lado esquerdo. Lembrança viva do encontro de ontem com Park De-young e seus 2 capangas no beco atrás da cantina. 3 chutes, talvez 4. Cool havia perdido a conta em algum momento entre o segundo soco no estômago e o momento em que sua cabeça bateu contra a parede de tijolos. Ele abriu os olhos devagar, piscando contra a claridade que insistia em invadir seu refúgio. O teto de gesso descascado o encarava de volta, indiferente como sempre. Uma rachadura serpenteava do canto direito até quase o centro, formando um padrão que Cool conhecia de cor. Ele tinha 18 anos de prática observando aquela mesma rachadura. Afinal, 18 anos. Hoje, precisamente, fazia 18 anos que Kim Soo-ren havia dado à luz um bebê prematuro e frágil no hospital público de Incheon 3 semanas antes do previsto. O bebê mal chorou, os médicos disseram. Quase não tinha força para sugar o leite. Provavelmente não vai sobreviver à noite, um deles murmurou para o pai, Jin Tae-rian, achando que a mãe exausta não ouviria. Ela ouviu. E o bebê sobreviveu. Por pura teimosia, sua mãe costumava dizer: "Você nasceu teimoso demais para morrer. Cua." Ela ria quando dizia isso, os olhos se curvando naquele formato de maia-lua que ele nunca mais viu em outro rosto. Teimoso como seu pai. Cool fechou os olhos com força, afastando a memória. Não era hora para isso. Não era hora para lembrar de sorrisos que não existiam mais, de vozes que haviam sido silenciadas há quase uma década. Seus pais desapareceram quando ele tinha 9 anos. Dungeon de Rank B. Expedição de rotina. 6 caçadores experientes, incluindo Jin Tae-yan, Rank C, e Kim Soo-yeon, Rank D, especializada em suporte. Uma missão que deveria levar 3 dias no máximo. Eles nunca voltaram, nenhum deles. A Associação de Caçadores declarou todos como desaparecidos em ação após 2 semanas de buscas infrutíferas. O portal da dungeon se fechou sozinho no 10º dia, como se engolisse qualquer evidência do que havia acontecido lá dentro. Sem corpos, sem explicações, sem fechamento. Apenas um garoto de 9 anos esperando na varanda de uma casa que logo seria vendida para pagar dívidas. Olhando para a rua vazia até o sol se pôr, Cool forçou-se a sentar na cama, menos se é que aquele colchão fino sobre uma estrutura de metal enferrujada podia ser chamado de cama. Seus músculos protestaram em unissons, uma sinfonia de reclamações que ele havia aprendido a ignorar ao longo dos anos. O quarto era patético, ele sabia. Mal cabia a cama e uma escrivaninha minúscula que ele havia resgatado do lixo há 3 anos. As paredes, que um dia foram brancas, agora ostentavam um tom amarelado de negligência. O único item de valor era uma foto emoldurada em cima da escrivaninha, menos seus pais no dia do casamento, jovens e cheios de esperança, completamente alheios ao destino que os aguardava. Cool desviou o olhar da foto. Ver os rostos deles doía mais do que as costelas, Kua. A voz estridente atravessou a porta fina como papel. "Você vai ficar deitado o dia inteiro, seu inútil. O café da manhã não vai se fazer sozinho." Tia Go-minji, 53 anos. Viúva, irmã mais nova de sua mãe. A mulher que generosamente o acolheu após o desaparecimento dos pais. E que fazia questão de lembrá-lo desse favor todos os santos dias pelos últimos 9 anos. "Já estou indo", Cool respondeu, a voz rouca de sono. "É bom mesmo. E limpe esse quarto. Está fedendo a suor de homem aí dentro." Passos pesados se afastaram pelo corredor, e Cool soltou um suspiro que parecia carregar o peso de 1000 manhãs idênticas a esta. Ele se levantou devagar, testando cada músculo antes de confiar seu peso nas pernas. O espelho rachado no canto do quarto refletiu uma imagem que ele conhecia bem demais. Um adolescente magricela de 1,70 m, com ombros estreitos e braços que pareciam galhos secos, cabelo preto, bagunçado, caindo sobre olhos castanhos fundos, com olheiras permanentes que faziam parecer que ele não dormia há semanas.
Maxilar afiado, não de forma atraente, mas da maneira que a desnutrição crônica esculpe os ossos da face quando não há gordura suficiente para suavizar os ângulos. O hematoma no lado esquerdo do rosto estava começando a mudar de cor, do roxo escuro para um amarelo esverdeado nas bordas. Daria para esconder com um cabelo, se ele inclinasse a cabeça da forma certa. Parabéns, Ku murmurou para seu reflexo, a voz carregada de um sarcasmo que era sua única defesa. Você conseguiu sobreviver mais um ano. O reflexo não respondeu. Nunca respondia. Ele vestiu o uniforme escolar, menos calças pretas surradas, camisa branca que já tinha sido lavada tantas vezes que estava mais cinza do que qualquer outra coisa. Um blazer azul marinho, com um emblema da Escola Secundária Municipal de Songdo no bolso do peito. O blazer tinha sido de segunda mão, doado pela igreja do bairro há 2 anos. E as mangas estavam curtas demais, expondo seus pulsos ossudos. Ku odiava aquele uniforme. Odiava a forma como ele evidenciava cada diferença entre ele e os outros alunos. Os despertados usavam seus ranks como joias, literalmente. Broches de metal eram distribuídos pela Associação de Caçadores para identificar os jovens que já haviam manifestado seus poderes antes da cerimônia oficial. Rank F era bronze, Rank E era prata. Rank D era ouro. Ele havia perdido a conta de quantos alunos da sua escola ostentavam aqueles broches com orgulho. E Ku não tinha nada, nem um mísero broche de bronze para mostrar que era mais do que um civil comum, 18 anos. E nenhum sinal de mana, nenhuma habilidade, nenhum despertar precoce, apenas mais um, 0 à esquerda, esperando para ser oficialmente confirmado como inútil na cerimônia nacional do despertar, que aconteceria em exatos 3 dias. O cheiro de queimado invadiu suas narinas antes que ele terminasse de abotoar a camisa. O arroz! A voz da tia ecoou pela casa como uma sirene de Dungeon Break. Ku, vem aqui agora. Ele não correu. Não tinha energia para correr de manhã. Em vez disso, caminhou pelo corredor estreito da casa velha, de 2 andares, que pertencia à família. Gol há 3 gerações, passando por paredes forradas de fotos de parentes que o olhavam com a mesma desaprovação que ele recebia de todos os lados. A cozinha era pequena, funcional, e atualmente ocupada por uma mulher baixa e atarracada, brandindo uma espátula como se fosse uma arma. Tia Minji tinha o rosto redondo de sua mãe, mas nenhum de seu calor. Os olhos eram do mesmo formato, mas onde os de Surreon brilhavam com gentileza, os de Minji faiscavam com um ressentimento perpétuo. Olha isso. Ela apontou para a panela de arroz carbonizado. Eu pedi para você acordar mais cedo e preparar o café, mas você fica lá se coçando naquele quartinho fedido. A senhora não pediu, Ku disse, a voz neutra. A senhora me acordou agora. Não me responda. A espátula cortou o ar perigosamente perto de seu rosto. Depois que seus pais sumiram, eu tive que carregar esse peso, alimentar você, vestir você, colocar um teto sobre sua cabeça, e você me responde? Ku não disse nada. Havia aprendido há muito tempo que palavras eram inúteis contra a maré de ressentimento de Minji. Ela não queria diálogo. Queria uma plateia para suas queixas. Sua mãe era igual menos. A tia continuou, jogando a panela na pia com um estrondo, sempre achando que era melhor que todo mundo só porque despertou. Eu sou Rank D. Posso fazer suporte em dungeons. E olha onde isso a levou! Morta em algum buraco dimensional, junto com aquele marido inútil. Ku cerrou os punhos ao lado do corpo. As unhas se cravaram nas palmas das mãos. Não reaja, ele disse a si mesmo. Não vale a pena. Pelo menos, Minji veru sei para enquarolou. Os olhos pequenos brilhando com uma satisfação cruel. Você puxou o lado certo da família. Sem mana nenhuma. Igualzinho ao seu avô. Vai poder ter uma vida normal, trabalhar em fábrica, talvez até arranjar uma esposa se perder essa cara de defunto. A senhora não sabe se eu tenho mana ou não, Ku disse, apesar de si mesmo. A cerimônia é em 3 dias. Minji soltou uma risada seca, sem humor. Querido, ela se aproximou. E Ku pôde sentir o cheiro de quinte fermentado em seu hálito. Eu sei, sim. Eu sei porque eu convivi com sua mãe a vida inteira. Ela mostrou sinais desde os 5 anos. Seu pai também. Todo mundo na família Zin despertava cedo.
Ela deu um tapinha em seu rosto, forte o suficiente para arder. E você? 18 anos. E nada. Nem uma fagulha. Se tivesse algo aí dentro, já teria aparecido. Cool não respondeu, porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa. A Coreia, do Sul-PS, despertar era um mundo dividido. Há 40 anos, os primeiros portais dimensionais, menos as dungeons, menos começaram a surgir ao redor do planeta. Com eles, vieram os monstros. E, como resposta, a humanidade começou a despertar poderes que antes só existiam em histórias de fantasia. Mana, os cientistas chamaram uma energia que permeava certas pessoas, permitindo-lhes realizar feitos sobre-humanos. Força descomunal, velocidade impossível, magia em suas mais variadas formas, a capacidade de curar, de destruir, de criar. Os despertados se tornaram a elite. Os caçadores, como eram chamados, eram heróis, celebridades, os pilares que impediam que a civilização desmoronasse sob o peso das invasões de monstros. Eles recebiam salários astronômicos, patrocínios de grandes marcas, fãs aos milhares. E os não despertados, os civis, eles eram o resto. A massa cinzenta que sustentava a sociedade com trabalhos mundanos enquanto assistia aos caçadores brilharem nas telas de televisão. A divisão começava cedo. Crianças que mostravam sinais de mana eram identificadas e enviadas para academias especiais. Recebiam treinamento, recursos, atenção. As que não mostravam nada eram deixadas no sistema público regular, preparadas para vidas de mediocridade. E então, aos 18 anos, vinha a Cerimônia Nacional do Despertar, um evento transmitido para todo o país, onde cada jovem era oficialmente testado e classificado. A última chance para os que não haviam despertado precocemente. A confirmação definitiva do destino de cada um. Rank S era a lenda. Menos de 100 pessoas em todo o país. Rank A Elite. Rank B era respeitável. Rank C era acima da média. Rank D era comum. Rank I era fraco, mas ainda útil. Rank F era quase nada. Caçadores de Rank F podiam sentir mana, podiam usar armas encantadas. Mas suas habilidades eram tão limitadas que a maioria trabalhava em funções de suporte dentro de dungeons de rank baixo. Limpeza de destroços, coleta de materiais, o trabalho sujo que ninguém mais queria fazer. E abaixo do Rank F, havia apenas uma classificação: não despertado, civil, inútil. Ku havia passado os últimos 9 anos se preparando para essa última categoria. Vai logo, Minji disse, voltando sua atenção para a bagunça na pia. Você vai se atrasar para a escola e eu não quero ter que ouvir mais reclamação de professor. Ku pegou uma maçã da fruteira, menos a única coisa que restava para seu café da manhã, aparentemente, e saiu pela porta dos fundos sem dizer uma palavra. O ar da manhã estava frio, cortante. Outubro na Coreia do Sul trazia aquele tipo de friagem que se infiltrava pelos ossos, especialmente quando tudo que você vestia era um uniforme de segunda mão e um casaco fino demais para a estação. Ku mordeu a maçã enquanto caminhava pelas ruas estreitas do bairro de Songdo 3, um dos distritos mais pobres da Grande Incheon. As casas aqui eram antigas, apertadas umas contra as outras como se buscassem calor mútuo. Paredes de concreto descascando, fios elétricos formando teias caóticas entre os postes. Lixo acumulado nos cantos que a prefeitura fingia não ver. Uma vez, Songdo havia sido um projeto ambicioso. Uma cidade inteligente, sustentável, construída sobre terra recuperada do mar. Vitrines de um futuro brilhante. Isso foi antes do despertar. Antes das dungeons, antes que os recursos do país fossem redirecionados para formar caçadores e construir muralhas ao redor de áreas de alto risco dimensional. Agora, Songdo era dividida em duas. Songdo 1 e 2 ainda mantinham resquícios daquela visão futurista, menos prédios de vidro. Ruas largas, academias para despertados financiadas pelo governo. Songdo 3, 4 e 5 eram o que sobrou, os bairros que abrigavam os que não tinham mana suficiente para importar. Ku caminhava por um beco que ele conhecia desde a infância, desviando automaticamente das poças de água suja e do cachorro virolota que sempre dormia perto da padaria abandonada. O cheiro de óleo de fritura vindo de algum restaurante matinal se misturava com o de esgoto
e fumaça de cigarro. Era deprimente, mas era casa. Ele estava quase no final do beco quando uma voz familiar fez seu estômago revirar. Ora, ora. Se não é o Zero, Ku parou de andar. A maçã em sua mão de repente parecia muito menos apetitosa. Park Dae-un emergiu de uma porta lateral como se tivesse estado esperando ali especificamente por ele. E conhecendo Dae-un, provavelmente tinha estado. O garoto de 19 anos. Repetente, porque, despertados de rank baixo, nem sempre se preocupavam com notas. Era 20 centímetros mais alto que Ku e pesava quase o dobro. Músculos definidos preenchiam seu uniforme de uma forma que Ku nunca conseguiria replicar. O broche dourado de rank D brilhava em seu peito como um pequeno sol. 2 outros garotos flanqueavam Dae-un, Kim Junho e Lee Hyun-woo, os capangas habituais. Rank 1, ambos, mas ainda assim infinitamente superiores a um Zero como Ku. Você nos deixou preocupados ontem menos, Dae-un disse, cruzando os braços. Seu sorriso era largo demais, mostrando dentes que pareciam grandes demais para sua boca. Saiu correndo antes de terminarmos a conversa. Perdi a consciência menos, Ku disse, a voz plana. Difícil continuar uma conversa desmaiado. Dae-un inclinou a cabeça, fingindo surprise. Mas eu nem bati tão forte assim. Talvez você seja ainda mais fraco do que eu pensava. Junho e Hyun riram como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que já haviam ouvido. Ku não se moveu, não tentou correr. Sabia por experiência que fugir só tornava as coisas piores. Dae-un gostava de caçar. Gostava da perseguição. Sabe, Dae-un começou a andar em círculos ao redor de Ku, como um predador rodeando sua presa menos quados. Eu estava pensando sobre você ontem à noite. Sobre como você é patético. Sobre como deve ser triste ser você. Fico feliz em saber que ocupo seus pensamentos. Ku disse. O soco veio rápido. Dae-un era rank D. Afinal, seus reflexos eram superiores aos de um humano comum. E sua força, Ku sentiu o ar ser expulso de seus pulmões quando o punho atingiu seu estômago. Ele dobrou para a frente, a maçã escapando de sua mão e rolando pelo chão sujo do beco. Isso foi pela boca esperta, menos Dae-un disse, ainda sorrindo, quer tentar de novo? Ku não respondeu. Estava ocupado demais, tentando lembrar como respirar. Sabe qual é o seu problema? Zero. Dae-un agarrou o cabelo de Ku e o forçou a levantar a cabeça. Você não sabe qual é o seu lugar. Você é nada. Menos que nada. Você não despertou, não vai despertar. E mesmo assim, você olha para mim como se fosse igual. Eu olho para você. Ku conseguiu dizer, entre respirações doloridas menos, como se você fosse um valentão covarde que precisa de 2 amigos para bater em alguém que não pode revidar. Silêncio. Junho e Hyun trocaram olhares nervosos. Aquilo havia sido ousado demais, mesmo para Ku. E então, Dae-un riu. Uma risada baixa, genuinamente divertida. Sabe? Ele disse, soltando o cabelo de Ku. Eu quase respeito isso. Quase. Ele se afastou um passo, ajeitando o uniforme. Mas respeito não vai salvar você na cerimônia Zero, daqui a 3 dias. Todo mundo vai ver oficialmente o que já sabemos. Você é nada... Dae-un fez um sinal com a cabeça, e seus capangas começaram a se afastar. A gente se vê na escola... Menos ele disse por cima do ombro. Não se atrase. Não quero perder a chance de ver a cara do professor quando ele te humilhar no teste de hoje. E então eles se foram, risadas ecoando pelo beco. Ku permaneceu curvado por um longo momento, as mãos nos joelhos, respirando devagar. A dor no estômago latejava em uníssono com a das costelas. Seria mais um dia de mover-se devagar, de evitar escadas, de inventar desculpas para não participar de atividades físicas. Não que alguém fosse acreditar nas desculpas. Ele se endireitou com esforço, olhando para a maçã que havia caído no chão sujo, seu café da manhã. Ku a chutou para o lado
e continuou caminhando. Não estava com fome de qualquer forma. A escola secundária municipal de Songdo era um prédio retangular de concreto cinza que parecia ter sido construído com o único propósito de sugar qualquer vestígio de esperança de seus ocupantes. 3 andares de janelas idênticas, um pátio de terra batida que virava lama na menor chuva e uma quadra esportiva, cujas linhas haviam desbotado, tanto que ninguém mais sabia exatamente onde ficavam as marcações. Ku passou pelo portão principal, com a cabeça baixa, tentando ser invisível. Era uma habilidade que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O passo silencioso, o olhar no chão, a postura curvada que dizia: "Não sou uma ameaça, não valho sua atenção." Funcionava, na maioria das vezes. Exceto quando não funcionava. "Kuá! Kuá!" Ele levantou os olhos para ver Shin-hana correndo em sua direção. O rabo de cavalo balançando atrás dela. Baixinha, magra, com óculos redondos grandes demais para seu rosto e um sorriso que parecia genuíno, uma raridade naquela escola. Hana era uma das poucas pessoas que falavam com ele voluntariamente. Talvez a única. Eles haviam sido vizinhos quando crianças, antes do desaparecimento de seus pais, antes que Minji o levasse para morar em outro bairro. Hana nunca despertou nada além de uma capacidade mínima de sentir mana, o que a classificava tecnicamente como potencial Rank-Fi menos alto o suficiente para não ser completamente ignorada. Baixo demais para importar. Ela era, nas palavras dela mesma, patética o suficiente para se dar bem com outro patético. "Você está com uma cara horrível", ela disse ao alcançá-lo, franzindo o nariz. "Pior do que o normal, quero dizer." "Obrigado pelo elogio." Eu vi o Dayun saindo do beco perto da padaria velha. O sorriso dela desapareceu. "Ele te pegou de novo." "Não foi nada." "Ku, eu disse que não foi nada." Hana abriu a boca para insistir, mas algo no rosto dele a fez desistir. Em vez disso, ela suspirou e começou a andar ao seu lado, igualando seu ritmo lento. "Você ouviu sobre a cerimônia?" ela perguntou, após um momento de silêncio. "O que sobre ela?" "Dizem que esse ano vai ser diferente. O Ministério da Defesa está enviando observadores para todas as cerimônias regionais. Parece que estão procurando talentos específicos para algum projeto novo." Ku deu de ombros. "Não me afeta. Você não sabe disso." Hana menos ele parou de andar e virou-se para encará-la. "Eu sei." "Ok. Eu sei há anos. Sem mana, sem sinais, nada. A cerimônia vai só confirmar o que todo mundo já sabe." Ela mordeu o lábio. "Mas e se não existe? E se para mim?" A primeira sirene tocou, indicando 10 minutos para o início das aulas. Alunos começaram a se apressar ao redor deles. Uma maré de uniformes azuis e conversas animadas. "Vem menos cool", disse, voltando a andar. "Vamos nos atrasar." Hanaú seguiu em silêncio, e ele agradeceu mentalmente por ela não insistir. Ela era a única pessoa que conhecia que parecia entender quando parar de empurrar. Talvez porque ela mesma soubesse como era ser empurrada. Talvez porque, de alguma forma que Ku não compreendia totalmente, ela genuinamente se importava. Era um pensamento estranho. Ku não estava acostumado a pessoas se importando. A sala 2-C ficava no segundo andar, no final de um corredor que cheirava a desinfetante e decepção. 32 carteiras organizadas em fileiras precisas, um quadro branco que tinha visto dias melhores e uma janela que dava vista para o estacionamento. Não que houvesse muito para ver além de carros velhos e uma árvore solitária que parecia estar morrendo lentamente. Ku ocupava a última carteira da fileira junto à janela, o lugar do invisível, como alguns alunos
o chamavam, o mais longe possível do professor e da maioria dos alunos despertados, que preferiam as primeiras fileiras, como se proximidade com o quadro fosse um símbolo de status. Ele se sentou com cuidado, tentando não pressionar as costelas machucadas contra o encosto duro da cadeira. Hannah ocupou a carteira ao lado, tirando seus livros da mochila com uma organização que sempre impressionava Cool. Ele mal conseguia encontrar suas próprias canetas, enquanto ela provavelmente tinha um sistema de codificação por cores. Hoje é educação física, menos, murmurou, inclinando-se em sua direção. Depois do intervalo, Cool fechou os olhos por um momento. É claro que educação física era, sem dúvida, a pior disciplina do currículo. Não porque Cool não gostasse de exercício, embora, para ser justo, ele não tivesse força suficiente para gostar de muita coisa física, mas porque educação física em uma escola mista de despertados e não despertados significava uma coisa: demonstrações de poder. O professor Quan era um ex-caçador rank C, que havia perdido uma perna em uma expedição fracassada há uma década. Ele havia se tornado professor para inspirar a próxima geração, segundo a biografia oficial no site da escola. Na prática, ele usava as aulas para reviver sua glória através de seus alunos, desde que esses alunos fossem despertados. Os não despertados eram obstáculos, exemplos negativos, sacos de pancadas para os que precisavam praticar contenção de força. Talvez você possa fingir que está doente, Hannah sugeriu. Já usei essa desculpa 3 vezes esse mês, dizer que sua avó morreu? Não tenho avó. Exatamente. Ele não pode verificar. Cool soltou algo que poderia ter sido uma risada, se tivesse um pouco mais de energia. Você sabe que ele não vai aceitar desculpa nenhuma. Não faltando 3 dias para a cerimônia, Hannah suspirou, derrotada. Eu sei. Só toma cuidado, tá? Não provoca ninguém. Quando é que eu provoco alguém? Você tem essa tendência de dizer coisas sarcásticas em voz alta sem perceber. Não percebo. É exatamente isso que eu quero dizer. A porta da sala se abriu antes que Cool pudesse responder, e o professor de matemática entrou, carregando uma pilha de provas. O zum-zum de conversas morreu instantaneamente, não por respeito, mas por medo. Lee Sang-min era conhecido por sua capacidade de transformar qualquer erro em uma humilhação pública. Cool afundou em sua cadeira e olhou pela janela. Ia ser um longo dia. As horas se arrastaram como monstros feridos, lentas, dolorosas, inevitáveis. Matemática, história, língua coreana. Cada aula era um exercício de sobrevivência, de manter a cabeça baixa enquanto professores falavam sobre coisas que não fariam diferença alguma na vida de um não despertado. Quem se importava com álgebra quando o mundo era dividido entre os que tinham poder e os que não tinham? Quem se importava com as guerras do passado quando dungeons podiam abrir a qualquer momento e transformar cidades inteiras em zonas de morte? Cool passava a maior parte do tempo olhando pela janela, observando a árvore solitária no estacionamento. Ela tinha perdido a maior parte das folhas, restando apenas alguns galhos esqueléticos que se curvavam contra o vento. Era uma visão patética. Ele se identificava com ela. O intervalo veio e foi. Cool comeu os biscoitos que Hannah havia trazido de casa. Menos ela, sempre trazia algo extra, por acaso, que coincidentemente era perfeito para dividir. Ele nunca agradecia diretamente, e ela nunca esperava que ele agradecesse. Funcionava. E então, como todas as coisas ruins, chegou a hora da educação física.